Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro Congresso Brasileiro Multidisciplinar de Envelhecimento Saudável. O tema do meu trabalho, do assunto que eu vou falar para vocês, vai ser sobre sexualidade durante a velhice. O meu nome é Juliana Cordeiro Carvalho, sou fisioterapeuta, concluí 2 pós-graduações, uma em gerontologia e outra em traumato-ortopedia, e eu também sou mestra em gerontologia pelo programa de pós-graduação em gerontologia da Universidade Federal de Pernambuco. Espero que vocês gostem desse tema que eu estou abordando. E inicialmente a gente vai ter que falar um pouquinho sobre alguns assuntos para poder conciliar com o assunto da sexualidade. Então, inicialmente a gente tem que falar um pouco sobre envelhecimento populacional. Então, o que está acontecendo no mundo é o aumento do envelhecimento populacional devido ao quê? A diminuição da mortalidade, então as pessoas estão morrendo menos, estão falecendo menos, né? Como também está ocorrendo a diminuição da fecundidade, menos pessoas estão nascendo. Se a gente for comparar com a nossa bisavó, com a nossa tataravó, o número de filhos que elas tinham eram bem menores do que os filhos que sua mãe teve ou que você mesmo teve. Geralmente é assim. Então, o que é que está acontecendo? Está acontecendo a diminuição do número de jovens e o aumento de pessoas idosas. Então, a população idosa no Brasil, vou colocar aqui o fone para ficar mais fácil, talvez, de vocês me ouvirem. A população idosa no Brasil, em 2014, ela chegou a 868 milhões de pessoas. Então, já era um número alto de pessoas em 2014, sendo idosa, né? E em 2050, provavelmente essa população vai chegar num número de 2,0 bilhões de pessoas idosas. Então, de 12% vai subir para 21%. Então, isso é um número muito grande. A população realmente está envelhecendo. Então, isso aí prova para vocês o que está acontecendo no mundo inteiro, né? Um dado importante que a gente tem que abordar nesses assuntos de sexualidade também, enfim, do envelhecimento humano, é que existe o envelhecimento fisiológico e o envelhecimento patológico. Então, existem vários tipos de idosos, vários tipos de pessoas, né, que adoecem com mais facilidade por várias causas. Então, pode ser genética, pode ser o estilo de vida, pode ser a prática ou não de atividade física, a prática ou não de exercício físico, a alimentação, que é fundamental para se ter um envelhecimento fisiológico. Então, existe idosos e idosos, adultos e adultos, crianças e adolescentes. Só que a gente tem que saber que quando chega na velhice, se você for analisar esse gráfico aqui, ó, ele já tá na setinha, já mostra que quando ele tá próximo da velhice, né, quando ele chega na fase da velhice, ele já tá declinando e provavelmente vai falecer. Então, e olha só a diferença do idoso fisiológico, né? Ele ainda tá numa fase que ainda vai viver ainda muito mais tempo, né? A sua vida ela vai ser muito bem prolongada nesse período de tempo. Então, a gente mostra aqui alguns exemplos desse gráfico que a gente mostrou anteriormente. Então, existe o idoso frágil, que é o idoso que a gente geralmente remete, né? Quando a gente fala idoso, fala velho, a gente já remete inicialmente para esse aí, que é um grupo de idosos com múltiplas doenças crônicas e com importantes limitações na atividade de vida diária. Mas não existe só esse tipo de idoso, né? Existe também o idoso saudável, que é o idoso que tem baixo risco de doenças e incapacidades funcionais. Como também ele tem um bom funcionamento físico e mental e tem uma vida ativa. Então, percebe-se que existe, como eu já tinha dito anteriormente, vários tipos de idosos. Idosos saudáveis, idosos frágeis, e isso também vai influenciar na sua sexualidade. Então, a gente, quando for abordar um idoso, a gente vai ter que avaliar, será que esse idoso é frágil? Será que esse idoso é saudável? Será que ele tem determinadas doenças? A gente vai ver mais na frente que isso também vai influenciar na sua sexualidade. A gente tem que falar também um tema muito importante, que é a feminização no envelhecimento. Então,
Existem vários fatores que levam a ter o aumento de idosas no mundo, né, na população, seja ela brasileira, seja ela mundial. Então, quais são esses fatores? Ocorre, geralmente, as mulheres elas consomem menos álcool e menos tabaco, menos cigarro. Elas têm uma percepção mais acentuada a respeito das doenças e, consequentemente, ela vai ter uma maior frequência nos serviços de saúde. Então, geralmente, as idosas, elas procuram mais o atendimento médico, elas procuram mais o atendimento, por exemplo, da fisioterapia, da nutrição, enfim. Então, ela tem essa procura, né, por serviços de saúde, quando o público masculino já é um pouco diferente, eles já travam. A gente ainda tá vivendo em uma época que ainda existe aquele pensamento da masculinidade, né, que o homem é saudável, ele, enfim, não é para ele ir para o médico, porque se ele for no médico ele pode se tornar uma pessoa frágil, enfim. Então ainda tem muito esse preconceito. Então, a gente vive ainda uma sociedade ainda muito preconceituosa. Então, assim, analisar melhor isso, esse tipo de pensamento, tentar quebrar, né? Desfazer um pouco esse tipo de pensamento, que na verdade serviços de saúde é para ser procurado por todo tipo de pessoa, né? Seja você mulher, homem, enfim. Existe também a diferença de exposições de risco. Então, geralmente os homens eles estão mais expostos a riscos do que mulheres. Então, isso tudo também vai influenciar na sexualidade. É provável que o público feminino vá procurar você e vá ter algum tipo de... vai permanecer ainda sexualmente ativa. Às vezes a gente pensa que a sexualidade, quando chega em determinada idade, ocorre apenas com o público masculino, quando na verdade não. Pela feminização na velhice, é provável que mais mulheres continuem tendo relações sexuais. Até mesmo a gente vai ver mais na frente, mas a própria masturbação. Então, talvez mulheres, quando forem falar com vocês, enfim, quando for conversar com um profissional de saúde, é provável que ela talvez possa ter algum tipo de doença sexualmente transmissível, talvez ela continue se masturbando, talvez ela continue tendo a sua sexualidade ativa. E isso tudo é importante a gente saber, é importante falar sobre isso, né? Porque, como já tinha dito anteriormente, o público feminino vai ser o maior, e na verdade já é, né? O público feminino idoso. Ainda existe o desafio para as políticas públicas brasileiras. Então, as políticas públicas ainda enfrentam desafios para garantir não apenas o aumento da expectativa de vida, mas também a redução do número de anos passados sem saúde. Então, a gente tem que visar não só a longevidade, né, desse público, não só os anos de vida, que a gente já está tendo isso, mas a gente tem que visar a saúde dessa população. E essa saúde, ela está relacionada a ela é dividida em vários tipos de saúde, que nem sempre a gente pensa que é só basicamente saúde, a saúde física, quando não é. Existe a saúde social, existe a saúde emocional, a mental, a espiritual e a profissional. Então, quando a gente for avaliar o público idoso, a gente também tem que saber que existem vários tipos de saúde e que, inclusive, essas saúdes elas podem influenciar na sexualidade desse idoso. Então, a gente vai falar agora sobre doenças sexualmente transmissíveis, dentre elas a AIDS e o HIV. Então, o que é que está acontecendo nessa população? Está ocorrendo o aumento da qualidade de vida. Associado ao aumento da qualidade de vida, também está ocorrendo o aumento de avanços tecnológicos em saúde. Como, por exemplo, que avanços são esses? Tratamentos com reposição hormonal e medicação para impotência. Então, está ocorrendo as práticas sexuais também no envelhecimento, também no público idoso, também nos velhos, nas velhas. E essas práticas sexuais, elas podem levar a doenças sexualmente transmissíveis, que são inúmeras, mas dentre delas eu vou especificar mais o HIV e também a AIDS. Então, esse público ele se torna mais vulnerável. Realizaram uma pesquisa de 1980 a 2012, onde perceberam-se que 18.700 idosos e idosas estavam com a AIDS. E isso
que já é um número muito grande, né, para o ano de 2012. E olha que a gente já está em 2020. Então esse número aumentou muito. Isso se deve ao quê? Sabe-se que em 1986 foi criado o Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis, e dentre elas inclui também os programas que visem a AIDS, né, no caso. Então, esse programa, por incrível que pareça, ele ainda não comporta, não sei se a palavra é essa, mas ele ainda não abraça o público idoso. Ele ainda tem muita dificuldade em fazer programas e políticas que visem o público idoso. Então, só para vocês terem noção, até os programas que são propostos pelo governo, né, eles ainda têm essa dificuldade, essa barreira para adicionar e para falar, comentar, abordar o público idoso. Porque na visão deles, como na visão de muitas pessoas, ainda se acha que sexualidade só é feita, realizada, enfim, com o público jovem, quando na verdade não é. Existem também estudos epidemiológicos e campanhas de prevenção que a gente percebe que ainda está escassa. Ainda se tem poucos estudos, artigos, pesquisas que falem sobre a AIDS no público idoso, o HIV no público idoso e as doenças sexualmente transmissíveis no público idoso. Porém, a gente sabe que o período sexual ele continua ativo nesse público. E aí um dado interessante segundo os dados do Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis, 67,1% das pessoas de 50 a 59 anos elas são sexualmente ativas. E no público idoso são 39,2%. Então, quase 40% da população idosa ela continua sendo ativa. Então, é um número muito grande. Outro dado importante que a gente tem que abordar aqui é que fizeram uma pesquisa onde conseguiram um resultado interessante, que 55% do público jovem entre 15 a 24 anos, eles usavam preservativo. Já 16,64% do público entre 50 a 64 anos confirmaram não usar preservativo. Então, mostra mais uma vez que esses programas, que eu vou voltar aqui, esses programas nacional de doenças sexualmente transmissíveis, ele ainda está muito focado para o público jovem. Não é à toa a diferença de porcentagem, né? Além disso, os fatores que contribuem para uma baixa adesão para o uso de preservativo, principalmente no público idoso, é a menor preocupação com a concepção, ou seja, eles acham que só precisaria se prevenir para evitar gravidez. Então, como a mulher, né, ela já não iria engravidar mais, então acaba se despreocupando menos. Ocorre também a dificuldade com o manuseio do preservativo e a piora do desempenho sexual. Então, a importância da gente trabalhar a educação sexual nesse público, ensinar para eles como é que se usa o preservativo e ensinar para eles que tem como sim eles contraírem o HIV, mas na frente a gente vai falar algumas coisas sobre isso. Incapacidade de mulheres idosas em negociar o uso de preservativo. E pior, a estabilidade do relacionamento e a submissão do companheiro. Então, além da mulher ainda, alguns casos, né, ainda serem submissas aos idosos, elas acabam tendo dificuldade de negociar com eles, né? Além disso, existe o aumento de taxas de divórcio, viuvez, a procura por parceiros sexuais na internet e o aumento do turismo sexual. Então, isso tudo acaba fazendo com que o público idoso procure pessoas, se relacionem com essas pessoas e não usem preservativos. Outro aspecto importante que a gente tem que abordar aqui nessa apresentação é o aumento crescente, né, de doenças sexualmente transmissíveis nessa faixa etária. Então, muitos idosos não se consideram de risco e não possuem consciência das complicações da infecção. Então, mais uma vez, a importância de realizar campanhas educativas sobre a sexualidade na terceira idade, porque eles acham que eles não são população de risco. Profissionais de saúde deixam de oferecer testes ou mesmo considerar um diagnóstico justamente por não reconhecer a sexualidade nesta população. Então, além do público idoso achar que ele não é uma população de risco, os próprios profissionais de saúde também acham que não e acabam não conversando com eles sobre esse tipo de assunto, acaba
deixando pra lá, e quando vê a pessoa, o idoso, ele já tá num grau bem mais severo da doença, né? Então tem muito cuidado com isso. As campanhas de prevenção e promoção da saúde relacionadas às doenças sexualmente transmissíveis geralmente omitem ou não são direcionadas para a pessoa idosa. Então, se você for ver campanhas na TV, por exemplo, ou até, enfim, na internet, ainda se tem uma precariedade desses tipos de campanhas de prevenção, quando na verdade era para ser o contrário. Existe também o papel das instituições, como a igreja e a família, que são fundamentais para a divulgação e estimulação de novos hábitos, mas que infelizmente eles ainda falham. A religião, a igreja, eu coloquei igreja aqui, mas está mais relacionada à própria religião, né, como um todo. Ela ainda tem essa dificuldade de falar sobre esses assuntos. E é interessante que a religião, enfim, a igreja, o culto que a pessoa frequenta, dentre outros locais, eles são locais que são muito bem frequentados pelo público idoso. Então, ter essa reflexão, saber que existe doenças sexualmente transmissíveis e que esse público está realmente ainda se contagiando, ainda não, está se contagiando e está crescendo esse número. Então, assim, refletir sobre a saúde daquela população que frequenta aquele determinado local. Eu sei que às vezes é difícil você abordar esse assunto nesses ambientes religiosos, mas pensar assim, que se você conseguir prevenir, é melhor, né? É algo benéfico para aquele público que frequenta aquele determinado espaço. E também a família, né, gente? Que a família é fundamental para falar sobre isso, abordar esse tema, para evitar que tenham futuras complicações. Além disso, campanhas como folhetos informativos é uma forma de prevenção super simples, super fácil, bem barata, né? O investimento é bem pequeno, então elaborar esse tipo de estratégia, que esse tipo de estratégia é uma forma de prevenir propagandas e até mesmo discursos em grupos, seja ele grupos religiosos, seja ele em grupos de amigos, seja até na própria família. Estejam direcionados para as atitudes, práticas sociais, culturais ao público idoso. Além disso, também tem um direcionamento às necessidades específicas de cada gênero. Então, as mulheres, elas podem adquirir papilonavírus, né? Como o HPV, por exemplo, e fatores de risco como câncer cervical. Então, especificar cada gênero e as doenças que são sexualmente, as doenças que podem atingir mulheres ou homens, né? Aí existe também a masturbação em idosos e idosas. Eu achei um artigo bem antigo, a gente vai ver o ano dele já já. Eu achei bem interessante porque ele mostra que os idosos, desde aquela época, eles já se masturbavam. No caso, olha só o ano, 1982. Então, nessa época já se estudava sobre masturbação no público idoso. Então, é muito interessante saber que já existiam pesquisas nessa época, saber que naquela época os idosos já se masturbavam e o que é que o artigo traz pra gente? Que existe ainda preconceitos diante dessa masturbação, que existe benefícios, no caso, ajuda a prevenir a masturbação. Quais são os benefícios dela, né? Ela ajuda a prevenir depressão, ela ajuda a prevenir frustração. Então, naqueles tipos de idosos que perderam o seu parceiro, perderam a sua esposa por algum tipo de morte ou algum tipo de enfermidade, isso acaba levando a uma frustração e uma depressão, uma tristeza, né? Então, a própria masturbação ela pode ajudar nisso, né? Além disso, 25% dos homens que foram entrevistados nessa pesquisa, homens idosos, vale salientar que eram homens idosos, eles desfrutavam do coito e se masturbavam regularmente. E também 25% da população das mulheres com essa faixa etária entre 60 e 70 anos também ainda tinham parceiros sexuais e elas também se masturbavam. E o interessante dessa pesquisa é que eram as viúvas, elas se masturbavam mais que as mulheres que tinham algum tipo de companheiro. Então, 39% das viúvas se masturbavam. E a masturbação é prova que a sexualidade ela continua na velhice, tá? Além disso, a função da manutenção da masturbação pode aumentar as chances de relações interpessoais. Então, olha só os benefícios. Diminuição da depressão, vamos ver aqui no slide.
diminuição da frustração, então previne depressão, previne frustração e ainda por cima tem uma chance maior de ter relações interpessoais, então com colegas, conhecer pessoas. Isso é muito benéfico para a população idosa. Só que essa população ela enfrenta várias adversidades com relação a esse tema. Então, existe muita vergonha, tanto nesse público como nos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde, eles ainda tem a inaptidão de se falar, de se estudar. E ainda tem a vergonha dos próprios profissionais de saúde, da família, enfim, de todos os públicos de falar sobre esse assunto. Existe ainda muito padrão de beleza, então acha-se que a sexualidade ela só se continua nessa época do jovem, né? Que tem aquele padrão de beleza fixo e que é só naquele público, quando na verdade não, você pode sim ter a sexualidade na velhice. Existem também os fatores psicológicos que podem influenciar no desempenho sexual. Então sempre, se você avaliar uma idosa e perceber que ela está com algum problema psicológico, é muito interessante você encaminhar ela para um psicólogo e até também para um psiquiatra, dependendo do que você achou, né, nessa avaliação. A religião, ela está muito atrelada, como a gente já tinha dito nos slides anteriores, o preconceito diante dessa população, então a gente percebe muito, a gente vai ver nos próximos slides algumas frases que algumas pessoas falam, e existe também o próprio preconceito com pro público idoso, né? Existe o preconceito da população em geral nesse assunto e do próprio público idoso. A cultura, a gente percebe que em países existe uma cultura totalmente diferente sobre esses assuntos do que, por exemplo, no Brasil. Inclusive, dentro do país do Brasil, existe também diferenças culturais e regionais que influenciam nisso. As doenças, então, idosos que têm pressão alta, diabéticos, cardiopatias, entre várias outras patologias, elas podem comprometer e influenciar a sexualidade desse idoso. Além disso, existem os hormônios, então, no público idoso existe uma diminuição da testosterona e de outros hormônios femininos, que isso também pode comprometer na sexualidade, e também a falta de informação. Muito importante esse tópico, minha gente, mais uma vez para reforçar a educação sexual, né? A importância de se trabalhar, de se estudar e de se fomentar estudos sobre esse assunto para falar melhor, mais sobre isso e mostrar sim que o público idoso ele continua sendo sexualmente ativo, só que tem que ter muito cuidado, né? Por conta das doenças sexualmente transmissíveis e saber que a sexualidade, o ato sexual, ele também traz benefícios, como a gente mostrou no tópico da masturbação. Então é muito importante, essa falta acaba se tornando também uma falta de importância, acaba se tornando um mito, né? De que não, o público idoso ele não tem isso, enfim, mas na verdade tem, eles têm relação sexual sim. E a gente tem que saber que a velhice é um fenômeno biológico, pois mesmo com perdas físicas, psicológicas, sociais, que são decorrentes do próprio processo de envelhecimento, é possível sim viver uma velhice bem sucedida e com qualidade de vida, e também com qualidade sexual. Para que a velhice seja mais compreendida e que ganhe um espaço efetivo em nossa sociedade, precisamos continuar fomentando discussões e criando espaços propícios para que o envelhecimento seja pensado e encarado como um indivíduo jovem. Vamos passar aqui. A percepção de uma pessoa sobre a importância da satisfação sexual. Além disso, a sexualidade faz parte das necessidades fisiológicas do ser humano. Na época atual, a sexualidade é reconhecida como uma das dimensões mais importantes para a qualidade de vida. Além disso, a sexualidade, a gente tem que lembrar que a sexualidade não é apenas o ato genital ou o ato sexual. Ele vai muito além, então beijos, abraços, carícias, as próprias preliminares, elas já incluem a sexualidade. A gente pensa que o idoso, ele só, a gente pensa que sexualidade só inclui realmente o ato genital, quando na verdade não é. Então existe também essa afetividade, né? Essa afetividade, esse carinho, o fato de você pegar na mão, isso também já inclui uma sexualidade, abraçar, enfim, vários outros atos. A OMS, ela define sexualidade como o quê? Uma energia que nos motiva a procurar o amor. Então, olha só, é uma energia que a gente procura, busca. Então, isso também é uma sexualidade, isso também está incluso na sexualidade.
o contato, a intimidade, que se integra de modo de como nos sentimos, movemos, tocamos, como somos tocados. É ser sensual, né? Influenciando pensamentos, sentimentos, ações e interações. E ela inclui a sexualidade, a saúde física e a saúde mental. Então, saber que traz benefícios a sexualidade, tanto para a saúde física como para a saúde mental, para o idoso. Vale salientar também que na própria literatura, quando você começa a ler artigos, a gente percebe que existe ainda alguns artigos que falam um pouco da negatividade da sexualidade da velhice, e também existem outros artigos que falam do lado positivo. Então, Derbet 2012 cita que a velhice ainda é um momento de declínio sexual. Então, refletir um pouco, será que realmente é um declínio? Será que os idosos, mesmo com aquele declínio que a gente mostrou naquele gráfico, será que mesmo naquele declínio, será que a sexualidade ela não permanece naquele grupo? Domingues et al. Cita que pessoas mais velhas elas são sinônimos de assexuados. Então, será que com o aumento de doenças sexualmente transmissíveis na velhice, será que ele é para ser considerado assexuado? Então, vamos refletir um pouco no que a gente lê, né? Já Vieira 2012, interessante que é do mesmo ano de Derbet, ele cita que a velhice não é sinônimo de incapacidade motora ou ausência de vivências sociais e sexuais. Então, ele não é sinônimo e nunca vai ser. Passamani, 2017, cita que maturidade pós-sexual em que a sexualidade deveria ser deserotizada. Então, tomar aqui uma aguinha, minha gente, porque já tá ficando seco aqui a garganta de tanto falar. Mas vamos voltar aqui. O preconceito e o julgamento. Então, lembra daquele preconceito, daquele slide anterior que a gente falou, que existe ainda uma sociedade que ainda é muito preconceituosa, que ainda julga muito o idoso. Então, a sociedade ela ainda julga também pelo aspecto sexual. Então, elas falam, segundo Souza et al., cita que velhas elas não oferecem atrativos. Que, se as velhas pensarem em sexo, elas são rotuladas como velhas assanhadas. Que o sexo é coisa só de jovens e de adultos. Então, será que realmente, se pensar em sexo, elas são consideradas velhas assanhadas? Por que a gente não pode pensar que o jovem também pode ser considerado um assanhado? Então, refletir um pouco sobre o que a gente fala, sobre o que a gente escuta e tentar dialogar um pouco sobre esse público, porque esse preconceito, infelizmente, sempre vai existir. Mas se a gente conseguir educar, corrigir, conversar sobre esses assuntos, talvez esse preconceito diminua. Então, o meu papel também aqui é esse, é tentar mostrar para vocês, tentar quebrar esse tabu que existe ainda da sexualidade na terceira idade e tentar conversar com as pessoas, né, que tem esse tipo de argumento. Que não são idosas assanhadas, que sexo não é coisa só de jovens e de adultos e que velhas oferecem sim atrativos. Velhas e velhos, enfim. A sexualidade dos idosos apenas será vivida de forma plena e livre quando novas percepções sociais forem incutidas, garantindo a vivência erótica da sexualidade em qualquer fase da vida. Então, mais uma vez, tentar desmistificar esse assunto, tentar educar as pessoas para que essa sexualidade na terceira idade ela se torne vivida de forma plena, né? Outro fato importante que a gente tem que abordar aqui nessa apresentação é que a fase da terceira idade ainda continua sendo vista e percebida como um período do não sentir, do não querer, do não desejo. Quando, na verdade, o idoso ele pode sim sentir, ele pode sim querer e ele pode sim desejar outra pessoa, né? A gente já viu nos outros slides que existem artigos que mostram que idosos eles sentem vontade, eles querem e eles também têm desejo. Mais na frente a gente vai ver alguns depoimentos. Eu queria mostrar também nessa apresentação para vocês, eu fiz a minha dissertação lá no mestrado em gerontologia, na PPG. Eu quero dar um olá aqui para quem estiver assistindo, que seja de lá do programa. Um beijo bem grande para todos que estão me assistindo. Eu realizei essa pesquisa no Núcleo do Apoio ao Idoso na UFPE. E eu avaliei a função sexual dessas idosas. Eu utilizei a escala QSF, que eu vou mostrar no próximo slide como é que ela é, né? Quais são as perguntas
relacionadas nesse slide. E na minha conclusão, no caso, nos resultados da minha pesquisa, eu descobri que 38% dessa população, ela tinha função sexual de nula ruim. Então a gente refletiu um pouco. 38% dessas pessoas tinham função sexual de nula ruim. Então, será que talvez isso seja problemas psicológicos? Será que isso talvez, essa função esteja relacionada com o fato da sociedade impor aqueles pensamentos que a gente tinha dito anteriormente, de que velhas não oferecem atrativos, que velhas são consideradas assanhadas, enfim. Será que isso é algum problema interno dela? Algum problema de algum tipo de patologia? Será que elas têm pressão alta, diabetes, problemas de cardiopatias? Então, isso tudo pode influenciar nessa função sexual. Então, assim, saber que esse tipo de disfunção pode estar atrelado a algum tipo de comprometimento. E a gente poder auxiliar e ajudar essas idosas para que tenham uma melhor função sexual. Além disso, um dado importante, um dado relevante, é que 25% dessas idosas tinham função sexual, uma boa a excelente, né? Olha aqui, ó. Bom a excelente, 27 dessas idosas, no caso eu entrevistei 110 idosas. Então, dessas 110 idosas, 27 elas tinham um desempenho sexual de bom a excelente. E depois vinha os 20%, que eram de bom a regular. Então, se a gente fizer uma soma, né? 45% dessas idosas, elas tinham um desempenho de bom, excelente e regular. Bom, excelente e regular. Então, é um número grande de pessoas, né? E aqui são pessoas que são ativas e que têm esse desempenho bom. Provavelmente essas que tiraram do nula ruim, elas podem também ser ativas, porém, elas têm um desempenho mais ruim, né? Aqui tá o questionário do QSF, que eu resolvi mostrar para vocês, só para vocês terem noção de como é que ele é. Então, ele é constituído de 10 questões, que vai de 0 a 5, onde 0 é quando a idosa nunca aconteceu com ela, e 5 é quando ela sempre, enfim, quando ocorre sempre, né? Então, a primeira pergunta é se ela costuma pensar em sexo. Então, se ela costuma pensar, aí ela pode marcar de 0, 1, 2, 3 até 5. A 2, se ela tem interesse, as preliminares. Então, a gente vai ver lá na frente as respostas delas, né? De acordo com cada pergunta. Então, na questão 1, as idosas, elas nunca pensavam. Geralmente, elas nunca pensavam em sexo. No caso, foram 32,7% dessas idosas. E aí, olha só, logo abaixo vieram as idosas que disseram na pesquisa que às vezes pensavam. Então, é um número grande, né? Frequência de 30 idosas que pensavam. Sobre o interesse, a maioria disseram que nunca tinham interesse, 39,1%. Mas logo em seguida vieram as que sempre pensavam e que sempre pensavam não, as que sempre tinham interesse. É um número grande para 110 idosas, né? Além disso, vem as preliminares. Então, a maioria disseram que nunca auxiliavam as preliminares durante a relação sexual. Porém, logo depois, olha só teve uma diferença de 2 pessoas, né? Em uma frequência de 42 e aqui veio uma frequência de 40. Então, pode perceber que as preliminares, na maioria das vezes, auxiliam, sim, na melhora da função sexual delas. Além disso, depois disso vem a lubrificação. Então, a maioria das idosas disseram que nunca consegue ficar lubrificadas. Isso é um dado importante, porque a gente já sabe que esse público de idosas, elas têm uma disfunção na lubrificação. Então, se a gente conseguir encontrar o problema dessa lubrificação, provavelmente essas idosas, elas vão conseguir ter uma melhora de sua função sexual. Então, esse é um dado importante, saber que aquele público tem, né, comprometimento na lubrificação. E isso nas pesquisas mostram, né, que com o passar do tempo, com o passar da idade, a lubrificação ela fica mais comprometida. Mas se a idosa souber que existem produtos que auxiliem nisso e até remédios, enfim, pode melhorar, né, esse tipo de disfunção. Além disso, a excitação do parceiro. A maioria delas relatam que a excitação do parceiro não auxilia, né? Normalmente nunca melhora a sexualidade.
E já logo em seguida vieram as que dizem que sempre ajudam, né? Foram 35% das idosas entrevistadas que falavam que sempre ajudavam. Além disso, vem o relaxamento. A maioria das idosas nunca relaxam, então isso também é um dado relevante, porque provavelmente o psicológico está sendo afetado nesse público. Então, analisar isso melhor e tentar trabalhar isso nelas. A dor, a maioria delas nunca sentem dor, então é interessante, né? As idosas, elas têm... Desculpa, deixa eu voltar aqui. As idosas, elas têm uma diminuição da lubrificação e elas têm um comprometimento no relaxamento, tá? Elas nunca conseguem relaxar. Agora, com dor, elas nunca sentem dor. Então, geralmente, a dor, ela advém da lubrificação e do relaxamento. Além disso, então, saber se elas não sentem dor. Enfim, investigar, né, essas idosas. Além disso, vem a distração. A maioria das idosas citam que elas nunca ficam distraídas. Isso também é um ponto bem interessante saber. O orgasmo. A maioria das idosas, elas nunca sentem orgasmo. Então, imagina você chegar numa determinada fase da sua vida que você nunca sentiu. Ou que você pode ter sentido antes, mas que atualmente você não está sentindo. Então, o orgasmo, ele está muito relacionado também com a masturbação. Se você se masturba e sente orgasmo, então é a partir daí que você vai começar a sentir benefícios, como a gente falou, benefícios da depressão, da melhora, do alívio, né? Enfim, da depressão, da socialização com outras pessoas. Também tem alguns artigos que citam a própria felicidade quando você tem orgasmo. Então, é importante a gente avaliar que elas nunca tiveram orgasmo nesse período que a gente entrevistou e proporcionar para elas esse tipo de sensação, que é provável que isso vá trazer felicidade, isso vá melhorar o psicológico delas e também a saúde física, como a gente já viu anteriormente. A satisfação, a maioria das idosas não tem satisfação com a sexualidade. Isso também é algo importante de se investigar, por que é que elas não estão tendo essa satisfação. Eu trouxe alguns depoimentos que eu achei interessante, tirados, esse aqui em específico foi tirado da revista Estadão. Foi uma fala do Papa São Francisco, então se vocês derem um Google aí, procurar Revista Estadão 2019, fala de São Francisco sobre sexualidade na terceira idade, vocês vão ver esse trecho, que ele cita o quê? Que o sexo é um presente de Deus, não é um monstro, é um presente de Deus amar. Que algumas pessoas usam o sexo para ganhar dinheiro e explorar os outros é um problema, mas é necessário ensinar sobre a educação sexual de forma objetiva. Então, nesse slide ele mostra, eu especifiquei da religião católica, né? Mas é provável que outros representantes de outras religiões também talvez tenham esse mesmo tipo de pensamento. Então, saber que sexo não é um monstro, né? Que é um presente de Deus amar e que a gente não pode usar esse sexo para ganhar dinheiro, né? Ou explorar os outros, mas que é necessário ensinar sobre a educação sexual. Então, o meu papel também é esse, é ensinar um pouco sobre educação sexual para vocês. E mostrar que até o Papa, ele é a favor da educação sexual. Eu acho essa atriz incrível, que é a Laura Cardoso. Ela tem 91 anos e ela foi entrevistada pela revista Quem. E ela cita na sua reportagem, né, que o importante é buscar sua felicidade e dormir com quem você quiser. É um pecado mortal censurar a vontade do outro. E ela ainda cita mais, que sobre o sexo, eu acho que após os 60 anos a pessoa não morre. Então é fundamental ter esse tipo de pensamento. Quando você completa 60 anos, você não morreu. Você continua vivendo, você, como a gente já tinha dito anteriormente, está ocorrendo o aumento da longevidade. E não é porque completou 60 que a pessoa já morre e para de viver, enfim, não, muito pelo contrário, você continua vivendo. E a gente tem que procurar, como a gente já tem falado nos slides anteriores, procurar uma qualidade de vida, né? Procurar batalhar para que ocorram as políticas de saúde que visem a qualidade de vida nessa população, procurar estimular o melhor estilo de vida para aquela população, procurar fazer com que as pessoas comam comidas mais saudáveis para que tenha essa longevidade, que seja essa longevidade de forma saudável. E aí, Laura Cardoso, ela conclui, né, que a gente quer continuar amando e dormindo com o homem que quiser. Só que ficamos mais seletivas. Apesar de que acho que faz parte os erros nesse caminho do amor. Então ela é uma pessoa que mesmo com a sua
mesmo tendo 91 anos, ela tem uma mentalidade bem aberta, né? Sobre vários tipos de assuntos, inclusive sobre a sexualidade na terceira idade. Aqui foram as referências que eu utilizei. E eu quero agradecer ao Congresso por poder, né, terem me convidado para fazer essa palestra. Eu fico muito lisonjeada. Tanto foi o Congresso, como também foi o Humberto, que está na organização. Então, eu quero agradecer imensamente. Quero agradecer também a todos os participantes, a todo mundo que está nos assistindo. E caso alguém tenha alguma dúvida, enfim, queira falar algo sobre esse assunto, eu estou aberta ao diálogo, estou aberta a responder, né, perguntas sobre isso. E eu fico aí no aguardo do feedback de vocês. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, se vocês quiserem me adicionar nas redes sociais, o meu Instagram pessoal é Juliana C. Carvalho 1. Existe no Instagram aí do Congresso também tem o meu Instagram profissional. E estou aberta a dúvidas, a comentários, enfim. Fico no aguardo aí de todos. Eu quero agradecer novamente a todo mundo que está participando, né? Por essa oportunidade também. E é isso.